Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eles creram em Jesus Cristo e o seguiram, pregaram o seu evangelho e deram a vida por ele. Celebramos também a vida e a missão do Papa sucessor de São Pedro. Nessa Eucaristia, buscamos forças para cumprirmos a nossa missão de batizados, de sermos discípulos de Cristo. Somos testemunhas do Senhor, sobretudo pela vivência do amor fraterno. O canto da procissão de comunhão, de entrada, número 170. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo, reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos reunimos em torno do altar para celebrar a ceia, memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos dá. Nosso canto é gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo, reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos alegramos em torno do altar para celebrar a ceia em nome do Senhor. És fonte de alegria, queremos te seguir, pois um dia nos darás um lugar bem mais feliz. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo, reunido em teu amor, reunido em teu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Deus é Pai, nós vos louvamos, glória a Deus, adoramos.
dos altos céus, paz na terra, todos nós. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus, atendei nossos pedidos, glória a Deus, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus, com Espírito Divino, glória a Deus, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus, os altos céus, paz na terra, todos nós. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos e o anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu ao anjo e lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor,
que ouçam os humildes e se alegram. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei o Senhor Deus, exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de todas as angústias. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima o seu momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Se o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. E a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus,
e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçam em pé para receber a bênção. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos para a celebração da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Muitos também nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e também pela FWTV, que transmitem esta celebração dominical. Nós hoje também celebramos o dia do Papa, o dia de orações pelo Papa. E também a coleta que é feita nas celebrações litúrgicas, nas celebrações da missa e também as celebrações da palavra nas comunidades. Hoje ela é recolhida e nós enviamos integralmente para o Papa, para que ele possa, recebendo isso do mundo inteiro, exercer a caridade, ajudar em algum tipo de necessidade ou diversas necessidades, segundo o seu critério pessoal, aqueles e aquelas situações que precisam de uma atenção maior. E o dia, a marca do dia de hoje é de São Pedro, mas na verdade a celebração é do martírio de São Pedro e de São Paulo. Em geral, quando nós celebramos um santo na igreja, nós celebramos o dia da sua morte. Como se diz, o dia do nascimento para o céu. Somente Jesus, Nossa Senhora e São João Batista que nós celebramos a festa do nascimento aqui para esta vida, para esta terra. Todos os demais é sempre uma referência ao dia da sua morte. E naturalmente São Pedro e São Paulo, não é que morreram no mesmo dia, mas sim na mesma época e na mesma perseguição que a igreja sofreu naquele momento histórico da igreja, no início da vida da igreja. Como nós sabemos, São Pedro teve uma morte semelhante à de Jesus, ele morreu crucificado, mas a tradição diz que São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não porque ele gostava disso, não é? Porque ele não queria morrer como Jesus na cruz. Então pediu que fosse feito esta inversão. E São Paulo, que também era judeu, mas tinha cidadania romana, morreu decapitado. Não morreu na cruz, mas morreu decapitado porque ele tinha o privilégio, né, de ter uma morte diferente dos outros. A morte é sempre morte, mas naquele caso a cultura antiga permitia ter uma morte com menos sofrimento. E o que é que nós celebramos então na igreja, celebrando esses dois santos? Me parece que duas realidades da igreja. Primeiro, a igreja instituída por Jesus e que tem como ponto de referência, como ponto de comunhão, de unidade, o apóstolo São Pedro. São Pedro é aquele homem que recebeu de Jesus a missão de ser o representante de Cristo, a continuação de Jesus aqui na terra. Jesus quis a igreja, deixou a igreja, porque Jesus quis que a salvação que ele obteve para nós se estendesse até o final dos tempos, a sua palavra fosse pregada, fosse anunciada até o fim da história. Não somente naquele momento histórico que ele viveu, mas que fosse até o fim dos tempos. E esta é a missão da igreja. A igreja existe para ser essa extensão de Jesus. Quando nós colocamos numa tomada uma extensão de fio, é para levar a energia até longe de onde está a tomada. A energia é que importa, não o fio. Mas o fio
servem para isso, para levar a energia. Assim é a igreja. O que importa é Cristo, o que importa é a mensagem do Evangelho chegar a todos. E para isso Jesus deixou esse instrumento da salvação, que é a igreja. A igreja não é o objetivo da nossa vida de cristãos. Ela é um instrumental que nós temos para nos aproximar de Jesus, para escutar a palavra do Senhor, para receber a graça dos sacramentos, da fé, principalmente a Eucaristia. Então, para isso existe a igreja, uma continuidade, uma extensão de Jesus no meio do mundo até o fim da história. E São Pedro foi colocado na igreja como aquele que é o ponto de referência. Quando há uma discussão, quando há uma dúvida, quando há alguma coisa que não está clara, recorre-se a Pedro. Pedro é aquele que confirma a fé dos irmãos. E para isso, ele passou por um sofrimento muito grande, para que a sua fé também fosse provada. Nós escutamos o texto dos Atos dos Apóstolos, como ele foi preso, como ele ficou ali naquela situação de uma prisão injusta, mas como Deus o livrou, como Deus o tirou daquela situação. De uma forma milagrosa, de uma forma absolutamente fora do comum. E Deus atendeu às preces da igreja. A igreja estava rezando por Pedro, rezando por ele, e Deus ouviu essa oração. Esta primeira leitura, ela nos ajuda a entender a importância de nós rezarmos pelo Papa, pedirmos a Deus que o ilumine, que ele possa ser aquele que confirme a nossa fé, que nos ajude a caminhar nas estradas do mundo, iluminados pela fé, com a certeza, com a segurança da fé. Essa é a missão do Papa. E São Paulo, a segunda leitura é como que um testamento do apóstolo São Paulo. É uma despedida. Quando São Paulo escreveu esta carta, ele já estava preso, sabia que não iria escapar da prisão. Então ele faz como que um balanço da sua vida. Combati o bom combate, guardei a minha carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará no final da minha vida, não só a mim, mas a todos aqueles que foram fiéis a mim. Pedro representa a igreja estruturada, como ela deve existir para anunciar o Evangelho ao mundo. Paulo representa para a igreja a missionariedade da igreja. A igreja não existe para si, não existe para somente cuidar daqueles que estão já frequentando a igreja. Mas a igreja, ela é chamada a ser missionária. Ela é chamada a ir ao encontro daqueles que estão longe da fé, daqueles que estão afastados da fé, principalmente, sejam cristãos ou não. Ainda hoje a igreja anuncia o Evangelho de Jesus em lugares onde ainda sequer se ouviu falar do Evangelho. E da mesma forma a igreja anuncia o Evangelho no meio dos povos, como é o nosso caso, daqueles que já receberam a mensagem do Evangelho. Ela é missionária, como nós costumamos dizer na teologia, ela é missionária para dentro e missionária para fora. Para dentro, procurando manter a fé viva daqueles que já receberam a mensagem do Evangelho. E é missionária para fora, levando esta mensagem a todos os povos, a todas as culturas, para que todos possam encontrar-se com a mensagem de Cristo. Alguns dias atrás estava lendo um livro sobre o padre José de Anchieta, aqueles jesuítas que chegaram no Brasil logo depois do descobrimento, o esforço que aqueles homens fizeram para levar a mensagem do Evangelho àquelas populações indígenas que viviam aqui no nosso país, das quais sequer eles sabiam a língua, não conheciam absolutamente nada. O padre José de Anchieta escreveu uma gramática
do Tupi-Guarani. Uma gramática, ele aprendeu a língua e escreveu uma gramática para os outros jesuítas aprenderem. E ele foi traduzindo os evangelhos, a palavra de Deus, a Bíblia, pouco a pouco, para que aqueles povos pudessem encontrar-se com a mensagem do evangelho. A exemplo de São Paulo, a igreja hoje continua a anunciar o evangelho a todos os povos, a todas as nações. Penso que vocês talvez tenham acompanhado esses dias, por exemplo, a dificuldade do anúncio do evangelho na China, onde o governo chinês acredita que a igreja é uma instituição estrangeira, que vai destruir a cultura chinesa. Mas ali existem já milhões de católicos na China, homens e mulheres que mantêm a sua tradição cultural, a sua língua, que mantêm a sua maneira de viver, que respeitam as leis do país, que são cidadãos como qualquer outro cidadão e que têm a luz da fé. Ou seja, o evangelho se encarna em todos os povos, em todas as culturas. Não é para um único povo, para uma única cultura, mas é para todo mundo a mensagem do evangelho. Esta dimensão missionária que São Paulo vem nos ensinar. E finalmente, que conclusão nós podemos tirar da festa de hoje? O que nós, como cristãos, ganhamos celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo? Primeiro, naturalmente, a intercessão destes santos. Nós devemos pedir a eles que orem por nós, que orem também, intercedam pela igreja junto de Deus. Mas de Pedro, me parece que nós temos que ganhar este amor à igreja, que para São Pedro não era uma estrutura, não era uma organização. A igreja eram as pessoas com quem ele convivia, com as quais ele lidava no dia a dia, levando a mensagem do evangelho. E nós temos que aprender com São Pedro a ter este amor à igreja, a igreja de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. Termos orgulho da nossa igreja, não orgulho humano, mas orgulho sobrenatural. Dizia um escritor antigo que se nós homens não conseguimos destruir a igreja com as nossas burradas, é porque a igreja é divina, porque se ela não fosse divina, nós já teríamos acabado com ela. É verdade, no sentido assim de que nós somos, como cristãos, frágeis, temos as nossas deficiências, os nossos pecados, as nossas fragilidades humanas. Essa é a nossa condição de ser seres humanos. Mas a igreja está acima de tudo isso. A igreja não é a soma de todos os cristãos. A igreja, ela é de Jesus Cristo. E se nós estamos na igreja, é porque nós queremos melhorar. Quem não quer melhorar, quem está contente com o que é, não precisa da igreja. Nós precisamos da igreja, porque queremos ser melhores, porque somos pecadores e precisamos da graça que chega através da igreja. Então, celebrar São Pedro e São Paulo, em primeiro lugar, deve nos fazer nos aproximar mais da igreja e das coisas que ela tem para nos oferecer. E de São Paulo, aprender dele a sermos missionários. São Paulo não ia assim pregar o evangelho em praça pública, ia de vez em quando, fazia isso, mas normalmente ele não fazia isso. Esta semana na missa diária, todos os dias nós temos a missa às 7h30 da manhã e às 6 da tarde, 7h30 eu que celebro em geral, e uma das leituras mostrava São Paulo chegando numa cidade, na casa de um judeu, e lá ele foi um homem extremamente caridoso, ajudou a fazer as coisas da casa, a consertar algumas coisas, e uma mulher ali, sem ele falar nada, encontrou-se com o amor de Jesus Cristo, vivido por São Paulo, na realidade do dia a dia. Me parece que de São Paulo nós temos que aprender a sermos missionários, não fazendo coisas extraordinárias, mas procurando levar as pessoas com quem nós lidamos no dia a dia, no trabalho, na família, as nossas amizades,
que eles também possam encontrar em nós a atenção, o carinho, o afeto, que tudo isso é Jesus em nossa vida, tudo isso é a expressão do amor de Cristo em nossa vida. Agradeçamos a Deus pela festa de hoje e peçamos a intercessão destes grandes santos que a Igreja hoje nos apresenta como modelos. Vamos professar a nossa fé, recitando o símbolo niceno, é o símbolo mais comprido que está aí no folheto da missa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo. E depois de cada prece apresentada, digamos, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sob Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Com fé e verdadeiro testemunho, façamos nosso ofertório.
Lembramos hoje que a coleta será para o óbolo de São Pedro, cantando Pai Santo na força desse rito, número 224. Pai Santo, na força desse rito, sejais sempre bendito pelo vinho e pão. Da vossa bondade recebemos os dons que oferecemos para a salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformar em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformar em vida e salvação. Pai Santo, sejamos água pura, que o vinho se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa humanidade, na vossa divindade vai participar. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformar em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformar em vida e salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam a
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, Santo Antônio, os bem-aventurados Manuel e Adílio e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, a mim, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto da procissão da comunhão, ao recebermos, Senhor, número 269. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar
teu poder, quis-te doar sem medida, deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo encontrar o Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces a tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre a trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Criaturas todas, a Jesus cantemos, vida em plenitude, vinde e adoremos. Vida em plenitude, vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Povo peregrino, ao Senhor busquemos caminho e verdade. Vinde e adoremos caminho e verdade. Vinde e adoremos, vinde e adoremos. Fruto do trabalho nós te oferecemos, com suor do rosto, vinde e adoremos, com suor do rosto, vinde e adoremos, vinde e adoremos. Ceia partilhada, onde Cristo tem
Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui alguns avisos que pedem que sejam dadas. Na próxima sexta-feira, dia 5, primeira sexta-feira do mês, teremos a missa às 15 horas, hora santa, a bênção do Santíssimo Sacramento e depois então a missa. Próximo domingo, dia 7, às 10 horas, batizados aqui. As inscrições deverão ser feitas na secretaria da Catedral até quinta-feira. Um pouco para que vocês também acompanhem, o Monsenhor Leonir, nosso pároco, já terminou a parte do tratamento que ele deveria fazer, as aplicações de radioterapia, quimioterapia, já está aqui. E, assim, um pouco ferido, naturalmente, porque essas coisas machucam um pouquinho, não é? Demora um pouco para que os efeitos dessas intervenções desapareçam. Mas está bem de ânimo, está bem animado, pedindo as orações de todos. Já fez os exames depois das aplicações, o médico constatou que estava de acordo com o que era esperado. Agora se marcou já uma cirurgia, que ele deve ser submetido a uma cirurgia, uma pequena cirurgia, mas isso fazia parte do, vamos dizer assim, do pacote completo, né, do tratamento que ele deveria fazer. Não há nenhuma surpresa, nenhuma mudança, tudo encaminhado dentro do previsto. E significa que logo nós teremos ele aqui conosco já bem de saúde, animado. Mas vamos então fazer este grande gesto de caridade e de fraternidade, rezar por ele, para que ele possa, com ânimo, com coragem, enfrentar essas dificuldades. Ele sempre diz que está oferecendo isso pela igreja, pelo bispo, pelos seminários, pelos padres, esse incômodo, esse tratamento, né, que não é fácil passar por isso, mas ele está assim bem de ânimo e rezemos também por ele. Vamos receber agora a bênção solene da festa dos beatos, dos santos Pedro e Paulo. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus, reino de Deus renovando esse chão, Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada.